Olá, muito boa tarde, boa noite ou boa madrugada, bom dia, independente do horário que você nos assiste, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar, Evangelho na Casa Espírita, aqui do Centro Espírita Allan Kardec, de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, mas para todo o Brasil, todo mundo, né, via internet. Então, que possamos começar esse Evangelho, já para que vocês possam abrir o livro, vamos abrir hoje então no capítulo número 7, e o item é o item número 12. O item número 12 do capítulo 7, que vamos falar sobre orgulho e humildade. Então, que o Pai bondoso, Deus amigo, Cristo, nosso irmão, guia e modelo de vida, nosso guia espiritual, orientadores próximos de nós, que possamos nós adentrar o Evangelho e permitir que o Evangelho adentre o nosso coração, nossos pensamentos e também nossas ações. Que possamos lembrar que a nossa força mental é o que nos transforma. Se a nossa casa mental está com poeiras e está suja, as nossas ações e pensamentos e influências também assim serão. Mas se nós tivermos a força do bom pensamento, de ver, assistir e ouvir o que é bom, o que faz bem, também estaremos beneficamente influenciados dessa energia. E que possamos ter o carinho de hoje e as curas necessárias, as recuperações necessárias junto deste nosso Evangelho. E que assim seja. Então, o capítulo número 7, ele vai falar aqui, deixa eu só conferir se estamos ao vivo, né? Se estamos ao vivo, que às vezes dá aquelas falas e a gente não percebe, né? Então vamos. O item número 12 vai dizer o seguinte: homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois de que a taça da iniquidade, ou seja, da falta de justiça, né, a falta do equilíbrio, haja transbordado de todos os lados. Generaliza-se o mal-estar. A quem inculpar, senão a vós, que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Mas, como pode a benevolência coexistir com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não lhes quiserdes perpetuar as funestas consequências. O único meio que vos oferece para isso, um único meio se vos oferece para isso, mas é infalível. Tomardes para regra invariável o vosso proceder a lei do Cristo. Lei que tendes repelido ou falseado em sua interpretação. Por que haveis de ter maior estima o que brilha e encanta os olhos do que o que toca o coração? Por que fazeis do vício na opulência objeto das vossas adulações, ao passo que desdenhais do verdadeiro mérito na obscuridade? Apresente-se em qualquer parte um rico debochado, perdido de corpo e alma, e todas as portas se abrem. Todas as atenções são para ele. Enquanto ao homem de bem que vive o seu trabalho, mal se dignam todos de saudá-lo com ar de proteção. Quando a consideração dispensada a outros se mede pelo ouro que possui ou pelo nome que usa, que interesse podem eles ter em se corrigirem os seus defeitos? Quando se fala em orgulho e humildade, dois antagonistas, né? Quanto maior o orgulho em nós, menos humildade e vice-versa. Mais complexo é. O Evangelho não dá brecha, né, gente? O Evangelho segundo o Espiritismo é muito interessante. Eu, por ter sido criado em outra filosofia religiosa, quando falava de Evangelho, já me vinham as coisas que me vinham
me impunham, né, a cabeça sem reflexão quando eu era criança. Mas observando aqui à luz das explicações do Kardec, é muito filosófico e muito pontual. Eu sou muito fã disso, confesso, né? E está dizendo aqui que a gente se queixa das questões que nós mesmos provocamos, né? Só um pequeno exemplo: no período da pandemia, quando o ser humano estava, né, morrendo centenas, até milhares de pessoas por dia, isolamento social, o ser humano teve que dar uma baixada, não podia sair de casa e etc, medo da morte. Qual o lado bom disso? Teve lado bom? É claro que teve. Os animais voltaram a viver. Menos aprisionamento dos animais, menos morte dos animais. A natureza como um todo, fauna e flora, começou a viver melhor, vendo-se golfinhos onde não tinha mais. As águas estavam despoluídas de fezes, das nossas fezes. Entre tantas questões, o ar estava mais puro. Nós somos tóxicos ao planeta, não nos importamos com os animais, não nos importamos com as plantas e queremos que Deus nos proteja das coisas. Olha que contraditório. Se a gente maltrata as obras divinas e queremos proteção, sendo que nós mesmos estamos provocando esses males, né? E se fala de generalizar o mal-estar, mas como a gente pode fazer para mudar isso? Com as nossas ações, né? A gente quer sempre achar culpado que diz isso, a gente nunca olha para a responsabilidade. Nossa, a gente sempre acha que o culpado é o outro. E quando a gente percebe que sentir-se mal pela atitude do outro, nós ainda temos o nosso orgulho ferido. Porque se alguém faz algo conosco que nos ofende, primeiro que a gente se ofende ainda. Segundo, se a pessoa estiver correta, a gente deveria abaixar a cabeça e seguir nosso rumo, porque ela está correta. Se ela estiver incorreta, para que deveríamos nos preocupar se é ela que está errada? Mas ainda não. O nosso orgulho ainda é muito grande. O meu também. E os procederes do Cristo, né? O Cristo, ele dava as mensagens de uma forma leve, né? O Cristo era extremamente inteligente, via lá na frente, mas ele não humilhava ninguém com a inteligência dele. Então, ele sabe que estamos aqui em tempos diferentes. Então nós, simples, né, deveríamos também olhar para os nossos irmãos que nós consideramos inferiores em alguns aspectos, porque eles são superiores em outros aspectos. Ter paciência. Cada um está num ritmo diferente. Já pensou se o Chico Xavier fosse olhar para você e falar o que ele sabe de você e de mim? Então nós não gostamos quando o outro vem a nós nos criticar, mas adoramos nos criticar ao outro. Qual núcleo que nós convivemos que a gente não critica os outros, né? Nos núcleos de estudos, nos núcleos de trabalho, no núcleo familiar e por aí vai, né? O outro trecho aqui fala das portas se abrindo para as nossas intenções e do Cristo, né? Corrigir os nossos defeitos. Aí a gente volta lá naquelas questões quando fala dos vícios e virtudes. Quanto mais nós cultivarmos as nossas virtudes, menos vícios nós teremos. Isso sim é algo complexo, difícil, é um trabalho para uma vida inteira, né? Não é algo que nós consigamos desenvolver e aplicar numa encarnação, só que a pressa da evolução é toda nossa. De vez em quando eu paro para pensar sobre isso, né? Observando alguns defeitos que eu tenho. E aí eu penso, meu Deus, quando é que eu vou conseguir corrigir isso? Vencer? E aí eu penso, nossa, e a pressa de evoluir é toda minha. Os espíritos amigos estão de boa. Os nossos guias espirituais, o Cristo, né? Todo mundo ao nosso redor, superior, né? Eles são bem tranquilos, quem sofre somos nós. Porque nós é que deveríamos querer melhorar e evoluir. Por isso que uma vez eu li que quando nós sofremos, muitos espíritos estão sorrindo. Eu achei que um masoquismo, um sadismo, né? Uma crueldade. Falei, como é que eles podem rir com o nosso sofrimento? Hoje em dia eu compreendo um pouco melhor sobre isso. Porque eles nos avisam, nos ajudam, nos orientam. Temos as máximas das filosofias, da religião, da família, da sociedade. O lado positivo, né? E a gente só vai aprender quando a gente quiser.
E a maioria de nós só aprende quando está na dor. Quando está na dor, aí a gente começa a aprender. E aí então eles ficam felizes, porque nós estamos doloridos, mas estamos aprendendo. O Evangelho sempre claro, sempre acolhedor e sempre incentivador conosco. Que possamos trazer ao nosso pensamento os nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nas casas de repouso psíquico, nas casas prisionais, os nossos irmãos que encontram-se isolados de seus entes queridos, aqueles que os procuram, mas não têm respaldo, aos nossos irmãos que foram nascidos e criados sem o pai ou sem a mãe, sem uma família estruturada, aos nossos irmãos que não tiveram a oportunidade, ou seja lá o que for, para adquirir a educação formal, daqueles que não podem bem cuidar de seu corpo, de sua mente, aos nossos irmãos que estão abandonados, entre aspas, espiritualmente pelos seus pares, mas jamais abandonados espiritualmente, aos nossos irmãos que têm tudo do campo material e pouco do lado espiritual ou emocional, aos nossos irmãos que têm dúvidas sobre os seus sentimentos, que têm perturbações nos seus pensamentos, aos nossos irmãos que precisam de remédio para dormir, que precisam de remédio para acordar, aos nossos irmãos que precisam remediar para aguentar a vida, aos nossos irmãos que estão isolados do mundo, nas telas múltiplas, e se isolam querendo um anestésia, aos nossos irmãos que estão mergulhados nos anestésicos tóxicos, entorpecentes, os nossos irmãos que adquirem os entorpecentes lícitos daqueles que contêm o cérebro, daqueles que devastam os pulmões, aos nossos irmãos que têm vontade de caminhar, mas pernas não estão, daqueles irmãos que têm vontade de falar, mas que a voz não sai, daqueles irmãos que têm vontade de sonhar, mas o seu sono é uma pedra bruta e dolorida, aos nossos irmãos que choram a falta do alimento, que tremem a falta do abrigo, que sucumbem às águas fortes, aos pulsantes ventos e à ignorância do alheio, do irmão alheio, do amigo alheio, aos irmãos que sentem-se isolados, com o desamor, que a luz divina possa nos tocar, lhes tocar, vos tocar, que possamos adentrar ao reino da luz, o reino onde prevalece o lema dito lá na França, um por todos, todos por um, para lembrarmos que somos filhos do mesmo Pai querido e somos condenados à evolução. E que assim seja. Então possamos pedir as orações para os nossos irmãos, hoje, que se encontram nos hospitais, em recuperação, ou adentrando para poder resolver uma situação. Aos nossos irmãos também, que trabalham nesses hospitais, essas casas, que fazem tanto bem, porque quando não temos a saúde plena do corpo físico, podemos acabar sucumbindo o nosso corpo espiritual. Mas o corpo espiritual fortalecido, não há mal que vá nos jogar ao chão. Muito obrigado pela sua presença, pela sua... deixa eu ler aqui que a Nara Lúcia Teles de Souza escreveu aqui, boa tarde. É verdade, eu sou uma que estou sofrendo uma dor enorme sem entender, de Vacaria, Rio Grande do Sul. Ô Nara, seja muito bem-vinda ao nosso centro espírita. Estive em Vacaria há 2 semanas atrás. Você precisa, então, este trecho do Evangelho, este capítulo 7, que ele vem falar do orgulho, da humildade, quando estamos passando por uma situação de dor, que a gente pode chamar do olho do furacão,
às vezes a gente não enxerga, né? Mas continue nas suas orações, nós vamos também vibrar o seu nome, o nome da sua família, para que você possa vencer essas dores também. Porque eu sei que muitos lugares, muitas religiões, fala daquela fé pura, fé cega, né? E nós falamos da fé raciocinada. Então procure entender de onde vêm essas dores, porque muitas das dores nossas, nós fugimos de entender, para não sofrer mais. Mas quando a gente compreende de onde vêm essas dores, sejam elas físicas ou psíquicas, né? Acabamos por entender essa origem e poder trabalhar nessa origem. Tem uma oração que eu gosto muito, que é a oração da serenidade. Eu sempre falo nela, que ela diz mais ou menos que, pedindo a Deus, né, para que nos dê força para transformar tudo aquilo que a gente tem que transformar, em mim e no todo, que nos dê mais ou menos assim uma paciência e a serenidade para poder aceitar que tem coisas que eu não consigo mudar, então eu preciso aceitar algumas questões, mas principalmente sabedoria para eu poder distinguir uma questão da outra. Porque sem essa sabedoria, tem coisas que a gente precisa mudar, mas a gente não vai querer mudar. Ou tem coisas que a gente não precisa, não deve, mas a gente vai querer transformar. Então essa oração é muito bonita, chama oração da serenidade. Então, sempre que precisar, pode conversar aqui conosco, tá? Essa página aqui do Evangelho fala então sobre a questão da humildade, do orgulho, para a gente evitar isso, evitar o orgulho e ter humildade. E eu posso sugerir também Aflições da Vida Futura. Eu não vou me lembrar o capítulo, que eu não decoro os capítulos. Mas você pode procurar no próprio Kardecpedia, tá? Você pode procurar no Google Kardecpedia. Tem um livro do Evangelho todo lá, gratuitamente, tá? Causas das Aflições. Eu sei que tem um título, pode procurar nesse título, Causas das Aflições, que ele tem uma mensagem muito consoladora, tá bom? Seja então muito bem-vindo, Nara, e todas as pessoas que nos assistem também, seja de Vacaria, de Campestre, São Marcos, Rio de Janeiro, como tem muitas pessoas do Rio de Janeiro também, Minas Gerais, e todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim, do Brasil inteiro. Muito obrigado, uma boa tarde e que a luz prevaleça em nosso coração.